os irmãos terão uma proporção pequena desse partilhar da palavra. Por isso que dou título a essa palavra, o tema que trabalhamos durante esse ano. Somos um só corpo em Cristo. Foi o ano onde trabalhamos esse tema, vez por outra, trazendo sempre palavra bíblica voltada para esse tema. Trabalhamos no nosso retiro e já quero adiantar aqui que nós vamos, no próximo ano, daqui a pouco, nós vamos nos debruçar sobre o tema edificados em Cristo. Edificados em Cristo. Deus tem muito a nos falar, assim como nos falou, não é? Diante desse tema, somos um só corpo em Cristo. Então, abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, 25 a 27. Primeira carta aos Coríntios, 12, 25 a 27. Eu incentivo você a ler o texto na sua Bíblia, embora está na tela, a versão que eu lerei, mas você lendo na sua Bíblia, você pode inclusive comparar alguns termos e não perde o costume de estar sempre observando a Bíblia, a Escritura, pegando nela. Isso é importante. Seja ela de qual forma for, porque o importante é o conteúdo. Mas nós da geração um pouco mais antiga, e tem uns jovens também que eu já ouvi falar, eu prefiro pegar no papel. Vamos pegar enquanto ele some, enquanto ele não some, né? Que haverá talvez um tempo aí que nós não tenhamos mais as coisas impressas. Diz assim: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a metáfora preferida do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, é o corpo de Cristo. Embora ele usa essa metáfora, outras metáforas, aliás, em relação à igreja, como a família, como o edifício, como o rebanho de Deus, como o povo de Deus também. Mas o apóstolo Paulo, ele vai deixar claro nas cartas que ele escreveu, nas 13 cartas, que o corpo de Cristo é a melhor forma que nós temos de compreender, além das outras, mas de compreender como a igreja ela deve atuar. E aqui eu gostaria, de forma muito objetiva, como disse, destacar no próprio texto algumas lições para nós, reiterar, ratificar essas lições para a igreja do Senhor local aqui, essa igreja que o Senhor nos deu como ministério, a você e a mim, para nós pudermos fazer parte nesse tempo. A primeira parte a ser destacada, o primeiro ponto, é a unidade do corpo. E ele diz, o texto e o apóstolo, do versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo. A fim de que não haja divisão no corpo. Então, essa unidade do corpo, ela é fundamental para que, de fato, o corpo ele permaneça saudável. Então, essa unidade não significa a uniformidade, ou seja, todos nós pensarmos de uma forma só, a não ser que seja na doutrina. Na doutrina bíblica, precisamos pensar de uma só forma, porque, embora nós temos irmãos que pensem diferentes, irmãos nossos, de segmentos cristãos evangélicos que pensam diferente em algumas doutrinas, mas batista a gente procura estar coeso na doutrina. E dando a abertura para outras questões, principalmente as questões escatológicas
e aquilo que a Bíblia não deixa tão claro, tão firme, não é? Nós possamos até divergir. Mas divergimos também na forma de ver, na forma de pensar. E que maravilha, irmãos, fazermos parte de uma denominação que nós temos esse privilégio. Porque sabemos que há segmentos onde apenas uma liderança é quem determina, é quem toma as decisões, ou às vezes só o líder, o pastor, o bispo, mas batista não. Há questões, é claro, que hoje nós não trazemos às nossas assembleias, nós tomamos decisões administrativas, de cunho administrativo, mas aquelas que pertencem à igreja decidir estatutariamente, nós precisamos que a igreja decida, dentre elas a escolha dos seus líderes, as questões de aquisições de imóveis, né, para a expansão da obra, enfim. Nós precisamos, irmãos, entender que essa unidade é fundamental, tá certo? Então, a fim de que não haja divisão no corpo de Cristo. O corpo dividido, ele não vai subsistir. Jesus Cristo já disse que uma casa dividida, ela não fica em pé. Então, a igreja do Senhor precisa estar unida. Nós fazemos parte do mesmo corpo, embora diferentes, com talentos diferentes, com dons diferentes, mas todos nós sabemos da importância da unidade. Segundo, a mutualidade do corpo. Versículo 25 e 26 diz que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha, irmãos, que maravilha. Maravilha e um desafio. Todos nós precisamos ter igual cuidado uns pelos outros. Ninguém pode ter uma primazia. O olhar nosso enquanto igreja não é só de ter o cuidado, mas é de dar o cuidado. Isso nós chamamos de mutualidade nas Escrituras. Há cerca de 35 mandamentos que tem uns aos outros. Orai uns pelos outros, suportem-se uns aos outros, e aí vai. Cerca de 35 mandamentos a nós no Novo Testamento, onde essa mutualidade ela é necessária, ela é fundamental. De tal forma que no versículo 26 ele vem e diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quando a igreja cumpre esse versículo, nós cumprimos o que Jesus disse. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ou seja, quando um irmão nosso, quando alguém que faz parte do corpo de Cristo, tem uma grande vitória, tem uma vitória, aliás, não precisa ter tão grande não, porque toda vitória é grande. Quando tem uma vitória, nós devemos nos alegrar, celebrar com ele. Celebrar, fazer culto em ação de graça. Exaltar ao Senhor pela vitória alcançada, pela conquista alcançada, que não veio pelo empenho pessoal, mas veio pela graça e misericórdia de Deus. Mas também, irmãos, quando os membros da igreja sofrem, e aqui é bom dizer que para você que está sofrendo, ou já sofreu, você precisa dar um gemido, tá certo? Porque principalmente nós pastores, líderes, diáconos, principalmente os pastores, nós não podemos adivinhar. E nem devemos, porque é pecado a adivinhação. A Bíblia encara como pecado. Então é preciso dar aquele gemido para que a gente possa ouvir, ou seja, é preciso informar: olha, irmão, está doendo. Eu estou passando por essa necessidade, eu preciso de oração, né? Pelo menos de oração, de apoio, de visita. Eu preciso de suporte, eu preciso que me levem um pouco no ombro, que me deem um ombro para que eu possa estar ali suportando. Então, essa mutualidade, irmãos, ela é importantíssima. E que ninguém fique isento dela. Esse é o segundo aspecto, além da unidade que devemos ter. Terceiro e último, nós temos a diversidade do corpo. Versículo 27, o apóstolo Paulo diz: ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Uma diversidade do corpo, irmãos, que não faz a valoração, que não coloca importância pela função que exerce.
pela proeminência que tem no sentido de aparecer, de estar na plataforma, no sentido de aparecer, de ser visto pelos homens, mas está aqui na plataforma como eu, dominicalmente, e outros pastores e líderes, aqueles que estão aqui, que sobem, têm igual importância como aqueles que servem nos bastidores, sem ninguém ver. Aliás, Deus vê e a obra é feita. Então, essa diversidade não também dá margem a ninguém ficar isento, excluído. Porque mesmo que você seja um membro e que você entenda que esse membro ele é pequeno na sua atuação, eu preciso lembrar que até o dedo pequeno, miudinho, nosso, ele é de fundamental importância. Quem aqui não já teve a fratura de um dedo pequenininho, miudinho, o mínimo, como Sônia, minha esposa, teve, e fraturou o dedo, e depois teve que fazer fisioterapia, porque andando, em algum momento, se desequilibrou. E o médico disse que esse dedo é importantíssimo para o equilíbrio do corpo. Esse dedo pequenininho que nós temos. Então, se você se acha pequeno dentro da igreja, na realidade, você é fundamental para a obra do Senhor. Porque não é uma questão de atuação, de tamanho, de importância, de valoração do cargo. Porque nós precisamos ver também cargo como cargas que nós devemos levar. Então, essa diversidade do corpo, como nós temos membros diferentes, graças a Deus. E eles atuam de forma diferenciada, mas para um propósito só. Nós entendemos que a igreja também deve primar. E eu trago aqui considerações finais dessa palavra. Primeiro, a igreja é um corpo vivo, unido em Cristo. E cada membro tem sua função, cada parte é essencial. Cada membro tem sua função. Cada parte é essencial, é fundamental. Segundo, que possamos cuidar uns dos outros. Carregar as cargas uns dos outros. Às vezes as cargas uns dos outros e até carregar os outros. E alguns irmãos pesam, tá certo? Não pesam pelo tamanho físico. Não. Pesam porque eles precisam de mais cuidados e às vezes até ser carregados como num exército, num campo de batalha, um soldado ferido precisa ser levado nas costas. Ele não morrerá ali ou não ficará o seu corpo ali mesmo abatido no campo inimigo. Então precisa muitas vezes que nós coloquemos nas costas e levemos nossos irmãos, e isso nos exige muito, é um desafio. Terceiro e último, que valorizemos cada irmão e irmã, cada membro do corpo, e reconheçamos que ninguém é dispensável no corpo de Cristo. Ninguém é dispensável. Eu estou aqui diante de irmãos que eu olho daqui e digo, meu Deus, não são apenas cabelos brancos, mas são muitos anos na obra do Senhor. Alguns aqui têm mais do que a minha idade, servindo ao Senhor. Mas eu quero lembrar o que você já sabe, e aos que estão começando agora. Nós temos aposentadoria, e você que tem, aproveite, tá certo? Porque não sabemos como será o amanhã. Esperamos que isso seja garantido. Até porque estamos contribuindo àqueles que ainda contribuem. Mas a aposentadoria no trabalho, sim, mas a aposentadoria no reino de Deus, essa jamais. Nem no céu. Porque Deus renovará as nossas forças, nós continuaremos servindo, não é, ao Senhor. Então, irmãos, são considerações que eu trago, que Deus continue nos dando graça para que possamos ser um corpo saudável. Corpo de Cristo. E se existem partes do nosso corpo de Cristo, de nossa igreja, existem, que elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser, de fato, curadas. Nós possamos não hesitar em permitir que o médico dos médicos, ele faça a cirurgia, quem sabe o tratamento, a medicação necessária, que às vezes até dói, não é? Incomoda um pouco, mas é para a nossa saúde. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nessa manhã, aqui estamos, agradecemos por esse café bíblico. Foi pequeno, Senhor, no tamanho, mas que ninguém saia com fome, Senhor, daqui,
Alimenta, Senhor, com essa palavra, dando trazendo à nossa mente a importância de fazermos parte do corpo de Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.